Abramos mais uma vez a eterna palavra, livro de 2 Samuel, capítulo 21, versículo de número 8 a 11. Nós já lemos esse texto, nós vamos atentar exatamente à exposição da palavra do Senhor neste momento. 2 Samuel, capítulo 21, do versículo 8 ao 11. Porém, tomou o rei. Todo mundo encontrou aí, gente? Amém? Alguma misericórdia a gente aguarda. Não tem problema não. Bora lá, todo mundo atentando o que nos diz. Diz assim: porém, tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aia, que tinha tido de Saul, a saber, a Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos de Mereba, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita. E os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente. Foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias do princípio da ceifa da cevada, mês de abril. Então Rispa, filha de Aia, tomou um pano de saco e estendeu para si sobre uma penha, e desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu água do céu, e não deixou as aves dos céus se aproximar dele de dia e nem os animais do campo de noite. E foi dito a Davi que fizera Rispa, filha de Aia e concubina de Saul. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Meu amado, nós pedimos que o Senhor fale conosco por meio da tua eterna e santa palavra, para que possamos sair daqui edificados, transformados numa perspectiva real para as nossas vidas. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Há personagens na Bíblia que praticamente são ignorados. Nós passamos por eles de forma muito despercebidas. E quando nós falamos em figura materna, logo nós pensamos, Maria, Joquebede, Sara, Ruth, Raquel, Rebeca. Lembramos da dupla mãe e filha, Lloyd e Eunice, avó e mãe de Timóteo. E passamos despercebido exatamente por outras pessoas, como esta pessoa aqui. Rispa. O que eu quero que você que é mãe, você que é pai, tenha no seu coração, ao sair daqui, e a minha oração é esta noite, é que você tenha um profundo senso de responsabilidade ainda maior com respeito aos seus filhos. A minha oração é que vocês tenham não só um profundo senso de responsabilidade para com seus filhos, mas também de entender a responsabilidade que vocês devem também manter eles distante de todo o princípio errado. As crianças estão ensaiando a ler, então você está conectado aqui, vocês não se assustem não. O senhor não está tocando a trombeta ainda. Não tocou a trombeta ainda. Tá bom?
Não tocou. Então, mas mantenha-se calmo. Quando nós olhamos esse texto ele também traz lições importantíssimas para as nossas vidas. Antes de nós falarmos desta mãe a ser imitada, nós devemos entender tudo o que vai se passando aqui, desde o princípio, para que esta mãe tenha uma atitude de aproximadamente 6 meses, está ali buscando, guardando o corpus dos seus filhos. Algum tempo atrás, eu li uma matéria, muito tempo. Na Indonésia, eles têm um costume, povos na Indonésia, que se eles não tiverem dinheiro para sepultar a pessoa, essa pessoa fica dentro de casa, dentro de um quarto, até que eles tenham dinheiro suficiente para pegar o dinheiro e colocar junto com o corpo para enterrar, que é a ideia de eles levar o dinheiro para o outro plano, para o outro mundo. E lembro-me que quando eu vi aquela imagem, você vê exatamente os bichos comendo aquelas pessoas, aqueles cadáveres dentro das suas casas. E a criança disse, olha, venha ver, meu avô está dormindo ainda. E para aquela pessoa lá morta, às vezes eles passam vaselina, algumas coisas para tentar retardar, exatamente. E os bichos, e eu dei um zoom na foto, né? E a gente vê exatamente aqueles bichos comendo aquele corpo. Só porque eles não ficam lá. Eles deixam aquele corpo lá guardado num canto, até ter dinheiro para fazer isso. Rispa, ela passa dia e noite guardando o corpo dos seus filhos. Não só guardando, mas não permitindo que animal nenhum chegasse perto desses ossos, desses cadáveres. Mas o que nos chama a atenção? Por que aconteceu tudo isso? Nós devemos remontar os nossos olhos lá para o livro de Josué, capítulo 9, do versículo 13 ao 15, quando a nação de Israel está entrando na terra prometida e os gibeonitas, que eram uma das 4 grandes cidades que eles deveriam, não era a principal, era menor, deveriam também ser tiradas, riscadas do mapa para não viver dentro de Israel. E eles vieram com estratagema, dizendo que vinham de uma terra distante, de uma terra longe, e firmou uma aliança com Josué, e Josué não tem no seu coração nenhuma perspectiva de buscar ao Senhor, de consultar a Deus, antes de firmar uma aliança com os gibeonitas, achando que o que eles estavam falando era verdade, achando que o que eles estavam falando era algo realmente convincente, e eles firmam uma aliança e dizem, olha, vocês não serão aniquilados por nós. E eles fazem um juramento pelo nome do Senhor. E fazendo este juramento, eles tinham por obrigação cumprir aquilo que foi feito. Então, a primeira lição que nós tiramos aqui é, toda vez que nós fazemos uma aliança usando o nome de Deus, nós temos por obrigação cumprir. Você não pode fazer uma aliança, usar o nome de Deus e depois simplesmente dizer assim, olha, não dá mais, eu não quero mais. Quando eles fizeram aliança com o povo, eles estavam exatamente descumprindo o princípio que Deus havia dito para eles em Deuteronômio, capítulo 7, versículo de 1 a 5. Com este povo, vocês não devem fazer aliança. Mas eles fizeram. E o texto inicia exatamente que houve um período de fome, 3 anos de fome consecutivos. A seca foi grande. E quando Davi vai consultar o Senhor, o que está acontecendo, Senhor? Já são 3 anos. A fome não passa, a seca não tem fim. E o Senhor diz, a culpa de sangue de Saul, ele derramou sangue dos gibeonitas. Aí nos diz o texto, no versículo 2, que o zelo de Saul por Israel e por Judá fez isso. Não existe zelo depois que é feito o juramento em nome de Deus.
se deve cumprir. Depois que é feito qualquer aliança com o nome de Deus, seja casamento, seja sociedade, seja nas empreitadas da vida, seja até no trato, na fala, você deve cumprir. Ah, mas hoje a gente faz documentos e assinamos documentos. Sim, fazemos documentos, assinamos documento, mas quando nós falamos do povo de Deus, nós só temos uma única palavra. Sim, sim, não, não. Nós não falamos, não temos palavra dobre, não ficamos usando meios, subterfúgios de voltar atrás. Muitas pessoas firmam de forma impensada alianças muito sérias que vão ter consequência na sua vida. E por isso essas alianças não podem ser desfeitas de forma leviana e irresponsável. Pelo contrário, quando você faz uma aliança, você tem que ter em mente que não vai voltar atrás nesta armadilha. Então, ore ao Senhor, consulte a Deus, peça orientação a Ele, diga a Ele e confie nele, que Ele vai direcionar a sua vida. Mas preste atenção, você vai orar ao Senhor para que Ele direcione a sua vida. Você não vai fazer as coisas e depois de Senhor, agora abençoe a minha vida. Assim não dá certo. Assim não vai dar certo. Consulta primeiro, faça depois. Nunca faça antes e depois diga, agora eu trouxe aqui para o Senhor abençoar. Deus não se vale desse tipo de coisa. Então Saul, no seu ato de zelo pelo Senhor, ele vai lá e manda tentar exterminar a nação dos gibeonitas. E aí o Senhor pesa a mão, vem um grande período de estiagem, de seca, de fome. E somos lembrados exatamente que esse período foi um tempo difícil, de grande perda para a nação de Israel, para o povo de Israel. E agora Davi, ao consultar o Senhor, ele tem um outro problema. O problema é que Davi, quando consulta, Deus diz, olha, existe sangue derramado de forma inocente dos gibeonitas. E a culpa é de Saul. E o que é que você tem que fazer? Vai e procura saber o que os gibeonitas querem. O que é que eles desejam? Eles vão olhar e vão dizer, nós não queremos matar ninguém. É uma turma que nos traz lição também. Nós queremos a vingança não da nação de Israel, mas de Saul. Dai-nos apenas 7 homens da casa de Saul. E nós vamos resolver o problema. Então, nós vamos matar perante o Senhor para cessar exatamente essa seca. Davi agora entrega os filhos de Saul, continua com a seca, a mão do Senhor vai continuar pesando sobre nós, e dentro de tudo isso ele vai entregar 7 filhos de Saul. 5 daquela que foi prometida ser sua esposa, e não casou com ele, porque Mereba, ela foi prometida a Saul, ou foi prometida para Davi, para quem vencesse Golias. Merebe vai ser a esposa daquele que vencer Golias. E Davi vence, ele não dá. Aí ele vai dar outra filha. E depois, ele vai pegar ela e vai dar a Adriel. Ela vai ter 5 filhos dele. Davi também é casado com Mical, filha de Saul. E ele tem o quê? Responsabilidade também, porque não é só o sangue de Saul. Também tem vínculo familiar de Davi ali também. Agora existe um vínculo muito claro que ele tem também, porque ele casou. E casado, ele traz exatamente no bojo os vínculos de casamento. Então, preste atenção aqui. Quando você casa, eu casei com um príncipe encantado. Eu casei com princesa encantada. Lembrando que se a princesa é encantada, ela era um sapo, ou ela era uma sapo e ele um sapo.
A família dele é o quê? Sapo. Então, quando você vai firmar aliança com a princesa, o príncipe encantado, não se esqueça que a família é sapo. E sendo a família sapo, você carrega também esta família com você. Então não tem como você fugir. Ela vai andar com você. Não há como você dizer, não, mas eu quero só ele, não quero vínculo com a sua família. Não tem isso. Casou, vai a sapo tudo no bojo, de um lado e de outro. O sapo da tua família e o sapo da família dele também está lá. E Davi está nessa situação aqui. E agora? E ele vai contar, eu preciso encontrar homens, filhos de Saul aqui. E ele diz, mas eu preciso poupar Mefibosete, porque eu fiz um juramento a Jonatas, que eu iria poupar a descendência dele. Não é Mefibosete, filho de Jonatas, que é morto. É Mefibosete, filho de Rispa. Era muito comum as pessoas darem nomes às mesmas pessoas dentro da... Como nós costumamos. Roberto já declarou já como vai ser o nome do filho dele. Roberto Pereira de Jesus, filho. E já disse já como vai ser o do neto. Roberto Pereira de neto. E já falou do bisneto. E assim vai perpetuando o nome. Então era muito comum as pessoas darem o mesmo nome. Lembra de João Batista? De João o Batista, quando ele nasce, e Isaac eles colocam o nome, vai ser João. Aí falou, mas não tem ninguém na família com o nome João. Então era muito comum repetir nomes de pessoas dentro da família. Dentro da família. Então esses nomes iam perpetuando dentro da família. E neste caso aqui, Rispa tinha um filho chamado Mefibosete. Mefibosete significa destruidor de ídolos. De ídolos. E Davi poupa ao filho de Jonatas. Entrega 7 filhos. Eu fico imaginando a dor desta mãe. A dor que esta mulher ia sentir. Os únicos filhos que tem, agora são levados para ser morto diante do Senhor. Davi, dentro daquela perspectiva, deve ter pensado, será que não teria outro meio de não causar sofrimento à família de Saul? Por um lado, nós vemos exatamente os gibeonitas mostrando maturidade para não querer o quê? Uma vingança, uma matança, mas só pede 7 pessoas. Ele poderia ter pedido, nós queremos que extermine a família de Saul, e Davi teria que fazer isso para apaziguar a ira de Deus. E aquela mulher, nos diz o versículo 10, nos primeiros dias da ceifa da cevada, mês de abril. Mês de abril era o mês da ceifa. Até os dias que caiu a água do céu. Nós temos aqui agora 2 pensamentos que deveríamos trazer no nosso coração aqui. O que aconteceu? Quanto tempo esta mulher passou ali? Se você usar uma lógica, se a chuva caiu no tempo de plantar novamente, o tempo do plantio, a primeira chuva só ia cair no mês de outubro, entre outubro e novembro. Então você tem aí praticamente 6 meses. Aquela mulher, dia e noite, fazendo o quê? Tengendo aves, urubus, vendo dia após dia os corpos dos seus filhos, e não só dos filhos, mas dos sobrinhos também, dos filhos, dos netos de Saul, se decompondo dia após dia, e ela ali, dia após dia, tendendo. E nos chama a atenção, meus irmãos, que esta mulher não dormiu. Ela não dormia. Se você passa 2 noites sem dormir, você chega e se vem para o culto, você chega na guerra, está dormindo na cadeira. Esta mulher ficou o quê? Vários dias.
Vários dias. Olha o que nos diz o texto. Versículo 10. Tomou um pano de saco, estendeu sobre uma penha, para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu água do céu. E não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Essa mulher não dormia. Essa mulher não tinha sono. Imagine as pessoas olhar para isso. Olha, essa mulher é uma maluca, uma inconsequente. Foi alvo de críticas, de zombaria. Porém, Rispa não estava preocupada porque ela tinha dignidade. Ela não se preocupou porque ela tinha uma reputação. Reputação é aquilo que os outros pensam de nós. E dignidade é aquilo que nós somos quando ninguém mais está vendo. Então, ela tinha reputação e dignidade. Ela se colocou ali para esperar exatamente que os seus filhos tivessem um enterro digno. Quando nós lemos as bênçãos e as maldições lá em Deuteronômio capítulo 28, lá no versículo 26, diz que aquelas pessoas que viveram de forma desordenada contra o Senhor, elas deveriam morrer e virar o quê? Cadáveres. Os seus cadáveres deveriam ficar no chão para ser exposto às aves de rapina e também exposto aos animais do campo. E ela entende, meus filhos não fizeram nada, eles não têm nada aqui, pelo contrário, os meus filhos foram homens dignos. Os meus filhos, por mais que eles tenham nascido de um homem cruel, sanguinário como Saul, mas são meus filhos, eles merecem também um enterro digno. E a perseverança dela e a coragem dela chama exatamente a atenção. Foram avisar a Davi. Davi, os corpos que foram decapitados, enforcados pelo povo de Gibeão, pelos gibeonitas, ainda continuam lá. E tem um detalhe, Davi, Rispa continua lá até hoje. O tempo passou-se meses após meses, a decomposição do corpo chegou ao fim, porque só tem osso. Só tem osso. Diz que só tinha osso quando foi lá, versículo 13. E também os ossos dos enforcados. Não tinha mais decomposição do corpo. Não tinha mais carne para ser, só tinha só ossos. Só os ossos. A ação do tempo ali provocou rapidamente também esse desgaste. Quantas mães, quantas mulheres não estão sofrendo com Rispa, com seus filhos mortos, mas quantas mulheres estão exatamente orando pelos seus filhos dia após dia? Quantas mães estão vendo seus filhos entrando em caminhos tortuosos, mas elas continuam exatamente diante da dor e do sofrimento dos seus filhos, clamando ao Senhor e rogando ao Senhor para que transforme, para que liberte, para que dê vida aos seus filhos? Quantas mães como Rispa exatamente têm desejado e derramado lágrimas para ver seus filhos ressurretos no caminho do Senhor? Quantas mães têm orado para que os seus filhos, de fato, sejam libertos de enfermidade? Quantas mães também têm derramado os seus corações pedindo ao Senhor a misericórdia? Quantas mães estão pedindo a Deus, vendo exatamente que o cheiro do pecado tem feito na sua família, mas está se dobrando diante de Deus e orando a Ele pela sua família? Quantas mães, assim como Rispa, continuam crendo que o impossível pode acontecer? Rispa está ali, pedindo ao Senhor, pedindo para que as pessoas olhem para ela, pedindo para que seus filhos tenham um enterro digno. Ela não está sentada sobre um tapete persa. Ela não está sentada num trono. Ela não está sentada dentro de uma cabana.
Ela está sentada sobre um pano numa pedra. Ela está exatamente ali. Quantas mulheres pensam exatamente na sua posição? Quantas mulheres pensam no seu status social? Quantas pessoas estão exatamente muito mais nessa perspectiva? E quando vem a tempestade, quando vem os açoites da vida, não consegue se manter de pé. Quando vem o sofrimento, mostra exatamente que todos nós somos vulneráveis. Quando vem a calamidade, ela bate na porta de todos. Quando a tragédia vem, ela não diz de que lado ela vai, mas ela atinge gente de alta sociedade, da baixa sociedade, gente de status e gente que não tem status, gente que tem dinheiro, gente que não tem dinheiro, gente que mora nos grandes condomínios e gente que mora nas favelas. O sofrimento, ele é claro. Mas esta mulher faz jus ao seu nome. O nome dela significa pedra quente, ou uma brasa quente. E exatamente isso que faz com que ela se mantenha firme. Minhas irmãs, não desista dos seus filhos. Continue orando por eles sempre. Estenda-se sobre a palavra do Senhor. Rispa-se, estende o pano para si, sobre uma penha, sobre uma pedra, sobre uma rocha. Mas estenda-se os seus olhos na palavra do Senhor, confiando nesta palavra. Orando sobre esta palavra, clamando ao Senhor pela tua família, sobre esta palavra. Clamando a Ele dia após dia. Não espere viver uma vida confortável, não. Pelo contrário, continue intercedendo dia após dia. Rompa com qualquer forma que você ache que não vai acontecer. Rompa com isso, creia que o Deus do impossível pode fazer. Impossível é uma palavra que gente que não tem perspectiva cria para tentar nos desestimular. Certa feita, o menino pediu ao pai um violão, e o pai disse assim: se eu tiver uma boa condição, eu vou dar. Ele falou assim: é impossível. Aí ele falou: o que é impossível? Vá pegar o dicionário e olhe o que é impossível. E ele foi pegar o dicionário do pai para ver a palavra impossível. E quando ele chegou lá, o pai tinha apagado a palavra impossível do dicionário. E colocou lá escrito: porque para Deus não há nada demasiadamente impossível. E aí ele volta para: mas pai, o senhor apagou a palavra impossível. E o senhor colocou um versículo da Bíblia. Ele falou: porque nós servimos a este Deus. E se para ele não tem impossível, esta palavra impossível é gente pequena que faz tentando nos destruir, nos desestabilizar ou de nos fazer a não crer nas promessas de Deus. Toda vez que alguém lhe disser é impossível, aí sim você pode dizer: arreda-te, Satanás, para trás de mim. Porque não existe nada impossível para Deus. É impossível, pastor. Para você, Zé. Para você, dona Maria. Para Deus não existe impossível. E se não existe impossível para Deus, não existe impossível para mim. Porque o Deus a quem eu sirvo é o Deus que fez a coisa mais complexa da face da terra, que é quem? Nós. Nós. E por que existe impossível? Não existe impossível para o Senhor. Por isso, mães, continue orando.
Mães não só continuam orando, mas olha exatamente. Esta mulher está vendo dia após dia o corpo dos seus filhos em decomposição. Dá para você imaginar o coração dela? Existe alguma palavra no dicionário para determinar qual é a dor da perda de um filho? Não tem. Não tem. Se você perde o marido, ou o marido perde a esposa, se torna o quê? Viúvo e viúva. Se perde os pais, se torna o quê? Órfãos. Mas e os pais? E os pais que se perdem um filho? Não tem palavra. A dor é tão grande que não existe uma palavra para dizer, para falar, olha, a palavra é esta. Nós vamos definir exatamente. Isto aqui não existe em lugar nenhum no mundo. Existe esta definição de uma mãe ou um pai que perde um filho. Não existe palavra para descrever a dor. E exatamente esta mulher está aqui. O coração dela sangrando, as lágrimas ali, o desejo de ver o sepultamento digno dos seus filhos. Quantas mães choram pelos seus filhos, pela salvação deles? Quantas mães estão sozinhas exatamente? E interessante que não tem ninguém lá com rispa. Ninguém foi para lá estar com ela. Diz que ela estendeu, ela está sozinha. Não tem ninguém para revezar com ela. Não tem ninguém para dizer, olha, rispa, eu vou aqui, está aqui. Ela fica ali naquela torre de vigília, dia após dia, esperando o que iria acontecer com ela. Ela esperava exatamente que o rei se compadecesse dela. Ela esperava exatamente que o rei olhasse para ela e desse um enterro digno. Se nós pensarmos dentro de uma perspectiva mínima, ela ficou ali no mínimo 2 meses, olhando. Se você teve insônia, ou se você tem insônia, o tempo não passa. O tempo não passa. Você olha para o relógio e parece que cada segundo, ou que cada hora é 1/1000 de segundo. Você fecha o olho, abre o olho e diz assim, nossa, só passou 2 minutos. Aí você vai, deixa eu dormir. Aí você fecha o olho, fica. Aí você sabe, fala assim, passou 5 minutos, meu Deus. Imagine esta mãe. Imagine a dor desta mulher. Imagine o sofrimento que ela não está aqui dia após dia. Meses são passando. Dia, momento após momento, e ela está ali, esperando que o rei se tornasse favorável a ela. Uma outra lição você deve tirar para o seu coração, para a sua família. Seus filhos não morreram. Seus filhos continuam vivos. E você deve continuar orando por eles. Você deve continuar clamando ao Senhor por eles, esperando que Deus torne-se favorável a eles. Ah, pastor, mas será que Deus vai? Certa feita, Ambrósio de Milão, escrevendo a respeito da mãe de Agostinho, que foi bispo de Hipona, e diz assim, uma mãe que derramou tantas lágrimas pelo seu filho, não deixaria de ser ouvida pelo Senhor. Ela orava constantemente para que o seu filho, Agostinho,
saísse da vida de perversidade. E Ambrósio vai exatamente escrever isso depois. As lágrimas que a mãe derramou não poderiam ser derramadas em vão. E preste atenção, as nossas orações não são feitas em vão. A sua oração não é feita em vão. Se existe algo que reverbera sobre a eternidade e só vai acabar quando o Senhor voltar, é a oração. É a oração. Todas as palavras, sermões vão se passar, leituras vão ser exterminadas, mas as orações, elas estão na presença do Senhor em incensário de ouro. Por isso você não deve, hipótese nenhuma, meus irmãos, deixar de orar pela sua família, deixar de orar esperando o milagre do Senhor, esperar que Deus venha sobre a sua lar, sobre a sua casa, confiando nele. Não deixe de orar. Ah, mas meu esposo, pastor, ore pelo seu esposo. Ore pelos seus filhos. Ore pela sua esposa. Ore. Ore pela salvação. Ore pela sua família. Ore ao Senhor e confie que o Senhor se tornará favorável. Ele manifestará a sua bênção mais uma vez. Nós não podemos, irmãos, de hipótese nenhuma, deixar de confiar no Senhor. Não permita que pessoas digam, isso não vai acontecer nunca. Pelo contrário, o Senhor pode todas as coisas. O Senhor pode todas as coisas. Você tem amado os seus filhos? Você tem pago o preço de oração? Continue orando. Pastor, mas o tempo já está me cansando demais. Meus irmãos, nenhum de vocês, e nem eu não imagino, quando eu trabalhei na prefeitura e encontraram uma pessoa morta no rio e precisava enterrar urgentemente, e dizer assim, olha, quem estiver perto, vai para o cemitério para enterrar. E eu trabalhava, minha casa em frente ao cemitério, e falou assim, olha, é você mesmo, vá lá. Saiu procurando, porque o estado de decomposição é terrível. Meus irmãos, e quando nós chegamos ali, e eu peguei roupa, amarrei a cara, deixei só os olhos de fora, e urubu tomando conta daquele ambiente. Moscas e mais moscas, eu fui para casa, eu tomei banho de criolina. E nós jogamos aquele corpo ali rapidamente na sepultura, porque o estado de decomposição era terrível. E eu olhando para essa mulher, meses após meses, ali cuidando de seus filhos. Então, continue orando. Não desmotive o seu coração de orar pela tua família. Não faça isso. Onde está a tua família agora? Ore por eles. Talvez alguns aqui ainda não tenham filhos. Terão seus filhos. E desde já humilhe-se diante do Senhor pelos seus filhos. Ore por eles. Nós estamos vivendo dias maus, irmãos. E nós devemos incessantemente orar e nos humilharmos diante de Deus pela nossa família. Você tem coragem suficiente para enxotar as aves de rapinas, os animais? Faça isso.
Qual é o preço de uma lágrima? Qual é o preço de uma lágrima? Lágrima não tem preço. Lágrima não tem preço. Então derrame e confie no Senhor. Nos diz o texto, então, que Davi tomou os ossos de Saul, tomou os ossos de Jonatas, dos moradores de Jabes de Gileade, que furtaram da praça de Bet-Sean, onde os filisteus tinham pendurado no dia em que feriram Saul em Giboa, transportou os ossos de Saul, os ossos de Jonatas e os ossos dos que foram enforcados. E enterrou na terra de Benjamim, em Zelá, na sepultura de Quis, pai de Saul. E assim o Senhor tornou favorável com a terra e mandou chuva. Até Davi dar um enterro digno, a chuva não chegou. Depois que ele sepulta os filhos de Saul, o Senhor tornou-se favorável à terra. Só depois. Então, confie no Senhor. Confie nele. Você que é mãe e sabe qual o valor que o seu filho tem. Você que tem uma família e sabe o valor da sua família. Continue orando por eles. Não desestimule. Pastor, dá vontade de desistir, pastor, de orar. Não escuta o diabo soprar no seu ouvido e dizer assim, desista de orar. Não permita que essa ave de rapina pouse na sua cabeça e diga, desista de orar. Não vai dar certo. Não vai acontecer nada. Não permita isso.